Muito bem, estamos de volta aí com o nosso TV Cidade. Antes de entrarmos no quadro Trocando Ideias, eu quero falar a respeito do cardápio da Primor Panificadora, que hoje, como todos os dias, sempre está sensacional, do jeito que o povo gosta, viu? Olha, hoje quem for a Primor Panificadora vai encontrar sopa, munguzá, frango com palmito, escondidinho de macaxeira com carne de sol, panquecas. Estou falando de uma comida boa uma hora dessa, hein? Pensa no sofrimento para quem está com uma fome grande, hein? Canapé de frango, tortas salgadas, tortas doces e muito mais. Por isso que eu digo que tem que ser Primor Panificadora. Esse é o local ideal para você passar bons momentos, se alimentando muito bem, com qualidade e num lugar agradável. Não é verdade? É verdade. Muito bem, gente. Vamos voltar aqui ao nosso assunto. Vamos falar a respeito de química, tá? Para isso, nós estamos recebendo aqui, com imenso prazer, né? Com satisfação, doutor Otávio Santana, doutor em Química, formado na UFPB, que é a Universidade Federal da Paraíba. Tá conosco aqui, esse assunto vai render muita coisa boa, pode ter certeza disso. Doutor Otávio, prazer, boa tarde. Prazer igualmente. Tudo bem? Tá, tudo bem. Beleza, vamos aproveitar aqui para a gente conhecer, antes da gente entrar no assunto em si, como a química em si, como vivemos com isso, como lidamos com isso, nós vamos conhecer um pouco aqui do doutor Otávio Santana, que está nos visitando. Doutor Otávio é natural de onde? Natural de Recife. Recife, aí atualmente... Atualmente estou morando na Paraíba, minha família está em João Pessoa, mas tenho trabalhado no interior, um campus novo da UFCG. Tenho trabalhado no campus na cidade de Cuité, um curso de Química, licenciatura em Química, junto com outros colegas que trabalham em outros cursos de licenciatura em ciências, Química, Física, Biologia e Matemática. Ainda dentro do lado pessoal, como é que é essa ligação? Paraíba, Currais Novos, como é que é essa ligação Currais Novos aí? Como é que veio parar aqui na nossa cidade? Meio curiosa, né? A minha história, assim, meio inusitada. Comecei a estudar Química em 89, fiz um curso técnico de Química em Recife e, próximo ao fim do curso, fiz uma visita técnica a Currais Novos, né, num curso de mineralogia que paguei nesse meu curso, nessa minha formação, e conheci a cidade, me agradei bastante, fiz amigos aqui. Alguns anos depois, decidi retornar para visitar a cidade, né? Tinha saudade de Currais Novos e conheci a mulher da minha vida nessa cidade. Olha aí, tá vendo isso? Aí, a mulher da vida do doutor Otávio é irmã do nosso companheiro J. Lúcio. Aí, daí foi que começou essa ligação muito boa com o Currais Novos e... De lá para cá não tem como parar, né? Aí tá deixar aí, de vir. Maravilha, beleza. Aí o esposo da Heloíse, né? Inclusive tá aqui, ele tá com a gente aqui também, viu? Tá sim, a gente tem que mostrar, né? Tá certo? Muito bem, agora vamos por... Já que você conheceu muito bem a ligação com o Currais Novos e um pouco da vida do doutor Otávio Santana, vamos para o nosso assunto, que é a química. Doutor, vivemos de química, podemos dizer isso? Vivemos de química? Sim, há muito que se pode falar sobre isso, mas em termos simples, a gente pode dizer que sim. A química está presente em tudo que fazemos, né? Da água que bebemos, a comida que a gente consome, o ar que respiramos. Acho que a gente pode dizer, em termos simples, que nosso corpo, ou mais especificamente nossas células, são como pequenas fábricas químicas que trabalham uma série de processos, né, em seu interior, transformando o alimento que a gente consome, produzindo energia e uma série de outras moléculas que são utilizadas na manutenção da vida. Acho que, se a gente for parar para pensar um pouquinho nisso, a química está em nós. Em tudo que a gente faz, toda a nossa relação com a natureza, a química está presente. Agora um conceito ideal para a química. Como? Um conceito ideal para a química, para a gente começar a entender bem aí o assunto. O que você poderia conceituar para a gente assim? Falando da ciência em si. Essa é uma pergunta
interessante porque levanta alguns aspectos curiosos, né? A gente muitas vezes ouve falar da química de uma forma pejorativa. Eu pessoalmente já vi em diversas ocasiões alguém usar uma expressão como: esse produto é um produto natural, não contém química, né? É claro que a gente precisa entender isso no contexto em que ela é utilizada, né? Quem menciona algo dessa natureza está querendo dizer: este produto não contém produtos químicos artificiais. Mas mesmo nesse contexto, acho que é importante a gente entender que um produto, uma substância química, seja ela natural ou artificial, ela não vai ser, por natureza, nociva, né? Tudo é como se costuma dizer, né? A diferença entre um remédio e um veneno está na quantidade. Acho que até a água, se a gente não souber lidar com as quantidades adequadas, até ela pode ser perigosa, né? Quem nunca ouviu falar de uma pessoa que se afogou, né? Mas a grande questão é que a química, por si só, ela não é algo, digamos assim, ruim à sociedade. É importante que a gente entenda que a química é uma ciência, assim como outras, física, biologia, e como tal, o seu papel é a produção de conhecimento. A forma como esse conhecimento vai ser utilizado é que é a questão, né? Isso leva em conta aspectos morais, aspectos econômicos e políticos, e isso está ligado a uma série de questões, inclusive de nossa atualidade, né? E conhecimento de química é importante, não só da química, mas da ciência de uma forma geral, é importante porque permite à sociedade poder discutir certos aspectos que estão relacionados a seu futuro. Atualmente existem muitos temas que estão ligados a questões ambientais, de poluição, a aquecimento global, e a sociedade não pode tomar algumas decisões importantes sem algum conhecimento mínimo, não só de química, né, mas qualquer outra área de conhecimento humano relacionada à ciência, de modo geral. Por que as pessoas ainda têm dificuldade de entender a química? Pode dizer isso. Falta de estudo? Não é uma resposta fácil, não existe uma resposta fácil a essa pergunta, mas a gente pode dar alguns indicativos, né? Recentemente o MEC fez um estudo onde se constatou que as ciências, de modo geral, dentre elas a química, são das maiores dificuldades que os alunos têm na sua formação, no ensino médio. E tanto química, física e biologia, como matemática também. E isso, inclusive, fomentou a criação, nesse projeto de expansão desse governo atual, das universidades, fomentou a criação desse campus, no qual eu tenho trabalhado atualmente, do qual, devo dizer, eu me orgulho bastante, porque estamos justamente discutindo questões como essa. Porque o que se acredita, diante dos fatos que se tem verificado, que os alunos que passam pelo ensino médio, e alguns dos quais chegam à universidade, inclusive optando pela química, optando pela física, têm tido muita dificuldade nesses cursos, o que leva à conclusão de que o verdadeiro problema está na formação dos professores. Então, os professores têm tido dificuldade para passar esse conhecimento para os seus alunos. Isso tanto na química como nas outras ciências. E parte do que nós estamos procurando fazer nesse trabalho em particular, no qual tenho me dedicado atualmente, é justamente tentar corrigir um pouco essas deficiências, né? Fazendo com que os professores tenham uma melhor formação e possam passar esse conhecimento para os seus alunos de forma mais adequada, de modo que eles possam não apenas no contexto das universidades, né, mas porque isso também envolve questões de cidadania. Conhecimento científico, de um modo geral, e eu quero frisar, não apenas a química, ele é importante por levar em conta aspectos de cidadania. O que é que eu quero dizer com isso? Só a título de exemplo, fugindo um pouco do contexto da química, recentemente nós, como sociedade, tivemos que discutir questões como células-tronco,
células-tronco embrionárias, isso foi discutido no Congresso, alimentos transgênicos, pesquisa com alimentos transgênicos, e essas coisas passam pelo crivo da sociedade e a gente precisa ter um posicionamento. É claro que isso envolve questões morais, né? Bem como questões políticas e econômicas, mas a gente não pode desvincular essas questões morais, essas decisões morais que a gente toma, de um conhecimento que deve vir associado a ele, conhecimento científico. Então, se a gente espera que as pessoas possam ser capazes de tomar alguma decisão que possa mudar o seu futuro como sociedade, então, esse conhecimento precisa estar presente. Como o doutor Otávio, muitas outras pessoas aqui, nós não sabemos, mas pode até ter gente assistindo a nossa programação agora que teve esse interesse pela química, fazendo vínculo a esse assunto que eu estou mencionando agora. Foi o interesse do doutor pela ciência? Como começou esse despertar? É difícil estabelecer esses vínculos, mas certamente, em algum momento da minha história, eu tive um bom professor, tanto de química como de física, de ciências, de modo geral. Em algum momento da minha formação no ensino médio, eu passei a ver a química e a física com outros olhos, e me interessei por essas ciências. Foi isso que me fez decidir por um curso técnico, foi isso que me fez decidir pela minha formação superior, e depois só fiz aprimorar esse conhecimento, porque realmente é algo fascinante. A ciência, de um modo geral. Como muitas outras pessoas que estudam, né? Eu fico lembrando aqui dos tempos de colégio, quando eu vi uma tabela periódica, eu tinha medo. Eu digo, "Vixe, não vou aprender isso nunca." Mas aí vai do interesse, assim como nós acabamos de verificar aqui a informação do Dr. Otávio a respeito dessas questões. Então, nós temos aqui uma pergunta: o estudo da química revela coisas minuciosas no dia a dia das pessoas que não são fáceis de se perceber. O não conhecimento pode causar danos à saúde, na sua opinião? Certamente, certamente. Como eu mencionei no início, a química está presente no nosso dia a dia das mais diversas formas. E a gente não pode, quando a gente pensa, por exemplo, em alimentação, a gente não pode deixar de imaginar a quantidade de substâncias que estão presentes nos mais diferentes alimentos que a gente consome. Entre essas substâncias, por exemplo, vitaminas. Vitaminas, substâncias que estão presentes nos alimentos em pequenas quantidades e que, apesar de tão pequenas quantidades que eles se apresentam, são indispensáveis à manutenção da vida. Uma série de doenças são conhecidas pela carência de vitaminas, mas é importante que a gente, com o mínimo de conhecimento de química que a gente possa vir a ter, também entender que não apenas a carência dessas vitaminas, bem como o excesso delas, pode provocar doenças também. Então, é interessante tocar nesse ponto, porque, até por uma questão de dificuldades alimentares, a nossa sociedade hoje vive de forma, digamos assim, desregrada na forma de se alimentar. Então, a gente hoje faz muito uso de produtos industrializados e, às vezes, a gente vê na embalagem de um produto, esse produto é enriquecido com vitaminas. Isso pode soar como algo muito positivo e não é necessariamente algo bom. Porque, da mesma forma que a carência de uma vitamina pode ser ruim, certamente é ruim para a saúde, o excesso de determinadas vitaminas também pode causar doenças. E esse tipo de conhecimento, no dia a dia das pessoas, pode fazer uma diferença. Na hora que a gente entra no supermercado, vai escolher um alimento que a gente vai levar para a prateleira lá da nossa despensa e que vai consumir regularmente, a gente está fazendo uma decisão que leva em conta aspectos de química também. E esse conhecimento pode ajudar. É claro que quando a gente fala que, eu mencionei aqui, como é importante a gente ter um mínimo de conhecimento de ciências, é claro que a gente não pode esperar que todo mundo seja perito em ciências. Todo mundo tem interesses diferentes, mas é importante que a gente coloque em pauta a necessidade de ter um mínimo de conhecimento sobre temas como esse. A gente poderia se referir a isso, ao desconhecimento de temas como esse, como uma espécie de analfabetismo científico.
Então, da mesma forma que é ruim para uma sociedade ter um percentual grande de pessoas que não sabem ler, ou que leem, mas têm dificuldade de interpretar um texto, é igualmente ruim para uma sociedade quando as pessoas, de forma geral, não têm o mínimo de conhecimento sobre assuntos, e mais uma vez quero frisar, não apenas de química, né? Qualquer assunto relacionado às ciências, que isso tem a ver com o nosso dia a dia e que afetam o futuro de nós, como nosso futuro como sociedade. É interessante também, doutor, que as ciências estão praticamente juntas, né? Porque se for analisar, a química está presente em vários setores. Medicina, por exemplo. Acho que é um dos setores que absorve mais a química, né? Certamente. Só para retomando aquele exemplo que eu mencionei anteriormente, dizer que quando a gente fala que a química, um produto artificial, não é por si só algo nocivo à nossa saúde, vale a pena pensar no caso da medicina, por exemplo. Porque praticamente todas as substâncias que nós utilizamos hoje para a cura de doenças são substâncias artificiais, são produzidas em laboratório e que a gente compra nas farmácias para curar uma simples dor de cabeça, a tratar um resfriado ou outras doenças mais graves, a cura de um câncer, por exemplo. São exemplos de substâncias artificiais produzidas em laboratório e que nós utilizamos diariamente, corriqueiramente, para tratar doenças. E a gente não pode se desvincular disso. É claro que existem medicamentos naturais, existem medicamentos fitoterápicos. Nesse caso, estamos falando de produtos químicos naturais. Mas, seja como for, são substâncias químicas, né, que estão presentes no nosso dia a dia e que, neste caso, estão ligados à medicina. E a medicina faz uso deles corriqueiramente. E se tratando de ciência e ensino, como é que está a química no Brasil? Tem como... Bem, como mencionado, né, o MEC, em uma pesquisa recente, verificou que as ciências, de um modo geral, têm apresentado deficiências no ensino médio, e a química é uma delas. Então, os alunos que hoje passam pelo ensino médio, têm tido, isso em geral e no Brasil inteiro, todos os níveis sociais, têm tido dificuldades tremendas de absorver esse conhecimento. E isso é patente, mesmo dentro das universidades, porque mesmo os alunos que optam por essas áreas de conhecimento, chegam na universidade com deficiências gravíssimas. Então, de repente, o professor está ministrando um assunto lá, uma disciplina qualquer, e identifica que a turma está tendo um problema. E às vezes é difícil identificar que problema é esse. E às vezes é uma coisa simples. Às vezes é uma questão de terminologia que o professor está adotando, que supõe-se que o aluno já está familiarizado com aquilo, algo que ele supostamente viu no ensino médio, e de repente não é. E eu pessoalmente já presenciei algumas coisas dessa natureza e completamente de acordo com o estudo realizado pelo MEC. Né? Vou interromper aqui, doutor Otávio, que tem um telefone agora. Alguém está na ponta da linha para conversar conosco. Alô, boa tarde. Alô? Alô? Quem fala? Luiz Henrique. Luiz Henrique? Ô, Luiz, fica à vontade, rapaz. Eu quero falar com meu pai. Fica à vontade, pode falar. Luiz Henrique. Seu pai na tela aí, né? Diz aí. Pai? Oi, meu filho. Te amo, viu? Também te amo. Diga pra sua esposa aí que você quer namorar, viu? Que eu sei que você gosta muito de namorar. Eita. Tá certo. Não entregue, não. Vou tá mandando um abraço. Ei. Seu paizão, que eu te amo tanto, meu neném. Probleminha. Ei, que você tá olhando pra mim, tá começando a rir, né? Porra. Que beleza, hein? Tá bom, meu filho. Te amo muito, viu? Beijão. Obrigado, Luiz Henrique, né? Luiz Henrique, rapaz. Falar nisso, em interação aqui com a família, é Erleísia, né? Erleísia, cunhada do doutor Otávio, parabeniza ele.
Diz que ele é o gênio da família. Estou longe disso. Temos outros assuntos para tratar a respeito da química, inclusive de interesse para quem está estudando, para quem está se interessando ou quem já estudou, mas daqui a pouquinho a gente volta aí a contactar com essa galera de casa e esse assunto muito importante, recebendo aqui a presença do Dr. Otávio, que é doutor no assunto, química. Eu volto daqui a pouco, me aguarde aí. Bem, estamos de volta aí, vamos continuar o nosso quadro trocando ideias com o Dr. Otávio Santana, doutor em Química, formado pela UFPB, Universidade Federal da Paraíba, que inclusive o doutor atua lá, está em faculdade, em Cuité, é isso? Em Cuité, é um campus da UFCG. Como é que é? É difícil aprender Química ou ensinar Química? Ou está no mesmo? Bem, eu não sei, pessoalmente eu tenho alguma dificuldade em responder isso, porque eu não vejo uma dificuldade, né? Eu acho que talvez a dificuldade esteja de fato no ensino, nas técnicas que a gente usa para ensinar. Que os assuntos em si não são tão complexos quanto parecem. Acho que é mais a forma como a gente aborda. Agora, parte desse problema a gente tem buscado superar com essas novas tecnologias que estão à disposição, né? Que a gente pode utilizar no ensino. Então, antigamente a gente ensinava química, que eu já ensinei numa época assim, e aliás isso ainda é realidade na grande maioria das universidades, onde os professores só dispõem de quadro negro para passar o assunto para os seus alunos. Então, ele tem na frente um quadro e uma caneta na mão, ou um giz. É complicado, às vezes você quer passar uma ideia e não precisa fazer um desenho, alguma coisa, você faz o que pode, né? Mas isso tem limitações. Atualmente, e nesses campi novos, é o caso de Cuité, a gente dispõe de novas tecnologias. Então a gente utiliza um computador em sala de aula, um projetor, um data show. Então a gente pode passar um vídeo, a gente pode colocar uma figura colorida para os alunos visualizarem. Então tudo isso facilita bastante a transmissão do conhecimento. E certamente isso no futuro também será a realidade nas escolas. Algumas escolas, aqui no Nordeste isso ainda não é comum, nem mesmo nas escolas da rede particular, mas algumas escolas já estão testando isso e já tendo algum resultado, já facilitando o aprendizado por parte dos alunos. Então, se isso é realidade no ponto de vista da química, no aprendizado da química, certamente será em outras disciplinas, biologia, né, física e outras. Falando nessa questão de ensino, é daí onde surgem os grandes profissionais. E os profissionais da área de química, eles são bem absorvidos pelo mercado de trabalho e onde costumam atuar? Existe essa absorção boa dessa turma aí? Certamente. Só para citar um exemplo mais da minha realidade, né, eu tenho trabalhado com a formação de professores, licenciandos em Química. Mas um licenciando em Química não tem a única opção de trabalhar em sala de aula. Então, um aluno que hoje saia da universidade formado em licenciatura em Química, ele pode atuar, né, num laboratório, seja em pesquisa, seja num laboratório de uma indústria química para melhorar algum processo daquela empresa. Enfim, uma série de áreas de atuação que demandam esse conhecimento. É importante a gente, mais uma vez, frisar, né, que uma sociedade que queira se desenvolver nos tempos atuais precisa desses conhecimentos, né? A gente não pode esperar, e a gente precisa entender isso muito claramente, a gente não pode esperar que uma sociedade avance, numa sociedade de conhecimento como a nossa atualmente, sem que as pessoas optem por essas áreas de atuação. Não só a química, todas as áreas ligadas à aplicação do conhecimento científico. Áreas da tecnologia, da aplicação de tecnologias de ponta, né? Bem como essas áreas de conhecimento relacionadas mais à pesquisa, como química e física, né? Mas em relação à química propriamente dita, os campos de atuação são os mais variados. Então, a química, por exemplo, só para citar mais um exemplo que nós mencionamos agora há pouco, na medicina. Então, se você for pensar num curso como farmácia,
que está intimamente ligada à produção de medicamentos, como a gente discutiu agora há pouco, você praticamente tem um curso de química aí. O curso de farmácia é praticamente um curso de química. Então, se você pensa numa indústria que esteja produzindo medicamentos, certamente você precisa de químicos atuando nessas áreas. E, só para, mais uma vez, para frisar, não apenas na aplicação do conhecimento em si, mas na produção do conhecimento também. Então, em pesquisa. Mesmo os alunos, mesmo pessoas que se formam em licenciatura em química podem atuar com pesquisa relacionada à química também. É muito importante. A gente estuda química no colégio, por mais que a gente entre em outra área de atuação, mas não enxerga o valor que a química tem, e por isso que o doutor está aqui hoje no programa, mostrando para vocês, o doutor Otávio Santana, o valor que a química tem, onde ela está presente, né? Aqui onde nós estamos, por exemplo, tem química aqui, né? Tudo quanto é lugar. Tem química até nas cores, né? Certamente. Fogos de artifício, por exemplo. Se você for verificar, tem química ali, né? Certamente. Olha aí. Eu estou aprendendo. Essa aula com o doutor e professor Otávio Santana é para a gente aprender mesmo, tá bom? Temos aqui um outro questionamento. Uma região como a nossa, que sofre os efeitos da desertificação, traz espanto pelo fato de alguns animais e plantas serem resistentes ao tipo de clima. Como a química explica isso? Existe alguma relação? Existe uma relação, mas a gente não pode dizer que ela seja, digamos, muito direta. Pelo fato de que na realidade, a gente está discutindo uma questão de biologia, adaptação de espécies animais às condições climáticas. Mas é claro que, em última análise, se a gente for analisar esses organismos que se adaptam a essas condições climáticas, em última análise, a gente vai estar falando de processos químicos que estão envolvidos no interior das células desses organismos. Então, a gente está falando de coisas do tipo um animal que vive em condições onde ele tem dificuldade de encontrar água. Então, as células, por exemplo, desse animal precisa reter mais líquidos, uma vez que ele tem menos acesso a esses líquidos. É claro que isso vai envolver processos químicos, uma vez que as células que compõem essa estrutura biológica é constituída por moléculas. Então, existe uma barreira que define a superfície dessa célula, existem estruturas no interior dessas células, uma série de chamadas organelas no interior dessas células. Por sua vez, essas organelas são constituídas por substâncias químicas e, naturalmente, dizer que um organismo está adaptado a essas condições climáticas implica em dizer que essas estruturas celulares desses animais se adaptaram a essas novas condições. Isso envolve, naturalmente, questões genéticas, por exemplo. E, ao mencionar a genética é uma área de atuação da biologia, mas que, mais uma vez, faz intimamente o uso de conhecimentos de química. Os alunos da biologia que se interessem por essa disciplina precisam, mais uma vez, aprender química para poder entender assuntos relacionados à genética e uma série de outros fenômenos que ocorrem no interior das células das diferentes espécies animais. A química está presente em tudo quanto é lugar. Isso é provado pelo que vocês estão ouvindo e assistindo aqui. Um assinante está perguntando qual é a influência da química e da física na formação da dicção das pessoas. É isso, né? A pergunta que está aqui é essa. Não sei se entendi bem a pergunta, mas, mais uma vez, isso tem a ver com uma questão biológica. Certamente, assim como no exemplo que eu citei agora há pouco, isso, em última análise, vai depender de processos químicos, mas o problema em questão está mais ligado a algum fenômeno de natureza biológica. A dicção, em particular, está intimamente ligada à questão da estrutura fisiológica da língua da pessoa, do céu da boca, os detalhes estruturais da boca da pessoa em questão. Isso vai influenciar na dicção que essa pessoa vai ter. Isso é um aspecto, digamos, estrutural, fisiológico. Mas, em última análise, se a gente for pensar, isso tem a ver com questões genéticas, na forma como aqueles organismos se desenvolveram. Se existem tratamentos que possam minimizar os efeitos, talvez existam tratamentos com medicamentos. E, mais uma vez, isso vai envolver química, mas diretamente
que a gente pode dizer que é um fenômeno mais ligado à medicina ou à biologia, no sentido que tem a ver com o desenvolvimento do organismo. Bem, como a química, doutor, está presente em tudo quanto é lugar, e às vezes, por onde a gente anda, às vezes não percebe, mas se for olhar bem, a química está lá. E nós falamos de medicamentos, falamos de farmácia e a presença da química nesses setores. Agora, vem uma pergunta, quimicamente falando, como se explica a dependência química de alguém? Estou falando de drogas. Como a química pode explicar isso aí? Por que essa dependência? É devido ao produto? É devido àquela mistura que foi usada? Como é que é isso? Na visão. Bem, existem uma série de substâncias que, quando presentes no nosso organismo, eles provocam alterações fisiológicas. Isso vai... diferentes substâncias. As próprias drogas são um exemplo, os próprios medicamentos são um exemplo disso. Você tem uma doença, muitas vezes causada por uma presença de uma bactéria, de um vírus ou algum outro micro-organismo, e a gente ingere uma substância, um medicamento que vai atuar alterando alguma estrutura, geralmente desses micro-organismos, em alguns outros casos das nossas próprias estruturas. No caso de uma droga, essas substâncias se ligam, nesse caso em particular, se ligam a estruturas nossas, biológicas, que já existem lá previamente. Então você tem, por exemplo, estruturas celulares, neurônios, por exemplo, e essas substâncias atuam, por exemplo, nas ligações entre esses neurônios, alterando de alguma maneira a forma como esses neurônios se comunicam. Então, uma vez presente, essas substâncias alteram a forma como essas células se comunicam. E presente ao longo de um certo tempo, ele pode alterar de forma um pouco mais permanente a forma como essas células entram em contato. No caso das drogas, é basicamente o que acontece. Essas substâncias estão presentes, causam uma série de danos, principalmente na parte neurológica, alterando as chamadas sinapses entre os neurônios, e isso causa efeitos de longo prazo, em alguns casos permanentes, né? Ou seja, você pode remover o consumo dessa substância e ainda assim esses efeitos permanecerem. Essencialmente por um mecanismo como esse. Como essa questão das drogas tem tudo a ver com medicamentos, né? Se você for verificar bem, esse assunto de drogas é tratado no meio acadêmico? Sim, depende exclusivamente da área de atuação de pesquisa. Nesse caso, está mais ligado à área médica. Médica, né? Muito bem. Nós estamos conversando com o Dr. Otávio Santana, doutor em Química. Agora, só para mim, eu acho que eu não cometi nenhum erro, mas o doutor tem formação em Recife, é? Eu sou formado em Recife, fiz um curso técnico em Recife, depois fiz um curso superior em Física, depois pós-graduação e mestrado e doutorado em Química, isso tudo em Recife. Depois vim trabalhar na Paraíba e atualmente estou como efetivo embora minha família esteja morando em João Pessoa, eu estou trabalhando no campus do interior da UFCG. Eu sou formado na UFPE e atualmente trabalho na UFCG. Está explicado. Mas trabalho também na UFPB, pesquisa lá. Agora está explicado, muito bem. Assunto química, está envolvendo, né? Está envolvente o assunto. É que pena, já estamos chegando já pertinho de nós acabarmos o programa, mas os avanços na química têm sido satisfatórios ultimamente? Bem, existem diversas... A química, como todas as áreas de conhecimento humano, cresceu tanto que precisou se dividir. Existem diversas áreas de atuação da química. Eu, por exemplo, trabalho em uma área específica, uma área da química chamada fisicoquímica, uma sub-área conhecida como química teórica e computacional. E tem tido, nessa área especificamente, tem havido muitos avanços, porque essa é uma área que está intimamente ligada a questões tecnológicas, essencialmente, no caso aí, computadores. Os computadores têm avançado muito rapidamente nos últimos anos. Como consequência, a química teórica e computacional tem avançado muito rapidamente. Mas existem muitas outras áreas de atuação, de aplicação da química, ou de desenvolvimento da química, que tem tido avanços significativos também. Química orgânica, que atua muito, por exemplo, em conjunto com o pessoal da farmácia,
produção de medicamentos e outras áreas, química inorgânica, química analítica, enfim, uma série de áreas de atuação da química, todas elas têm avançado bastante e, especificamente, na minha área de atuação, posso falar um pouco melhor, né? Os avanços têm sido particularmente significativos nesses últimos anos e a gente espera que seja ainda mais nos próximos, né? Porque, como nosso trabalho depende intimamente do desenvolvimento dos computadores, quanto mais rápido eles avançam, mais rápido a química avança, por consequência. E, por sua vez, a química computacional avançando também contribui nas outras áreas. Então, você tem interesse, por exemplo, em algum processo orgânico, alguma síntese que você esteja particularmente interessado. Mais uma vez, por exemplo, na produção de um fármaco. Então, existem muitos métodos na química computacional que são utilizados para acelerar esse processo. Então, antigamente, era um processo basicamente tentativa e erro. Você produzia uma série de substâncias, uma série de drogas e saía testando e via qual que tinha o melhor resultado. Atualmente, a gente tem essa metodologia ainda é utilizada, mas o tempo necessário para o desenvolvimento de uma nova droga é muito reduzido, porque a gente agora faz uso de computadores que, através de uma série de modelos, podem acelerar bastante o desenvolvimento dessas substâncias. Tanto na previsão dos efeitos que ela vai ter, dos organismos nos quais elas serão testados, como também até na síntese que essas substâncias vão precisar, que se as substâncias são novas, elas precisam ser sintetizadas. E a gente consegue simular no computador uma série de processos que estão ligados à síntese dessas substâncias, ajudando, inclusive, na identificação das substâncias. A gente vai no laboratório, sintetiza uma substância e precisa caracterizá-la. Será que ela é realmente aquela que a gente planejava produzir originalmente? Então, a gente vai no computador, testa uma série de propriedades que essas substâncias teriam e vai no laboratório, faz a experiência e confirma. As propriedades são as propriedades previstas e aí a gente confirma, facilita bastante o processo, tanto da síntese como da identificação, bem como dos efeitos que a gente espera que aquela substância tenha. Certamente a gente pode dizer com bastante segurança que a química tem avançado bastante e cada vez mais, graças também a essas novas metodologias que a gente atualmente tem à nossa disposição. Quais são as substâncias mais conhecidas? E um exemplo de algo que nós nordestinos conhecemos. Bem, acho que não sei se é possível dar uma resposta definitiva a essa pergunta, porque, na realidade, nós químicos, a gente costuma classificar as moléculas, as substâncias, em diferentes classes. E existem muitas classes de substâncias. Só para mencionar a química orgânica, por exemplo, existe uma série muito grande de substâncias que a gente conhece. É por isso que eu vou essa divisão, né? Álcools, ácidos, isso só para mencionar a química orgânica, que é somente uma das áreas da química. Então, você tem ácidos, você tem éteres, você tem álcools, você tem uma série de substâncias e cada uma dessas classes tem, por sua vez, uma série de moléculas que são conhecidas. Atualmente, a gente fala muito, por exemplo, de questões, está ligado a questões de alimentação, a gente fala muito, por exemplo, de carboidratos. Se a gente for estudar um pouco a química e for se deparar com esse tema, a gente vai ver que carboidrato é só uma das diferentes classes de moléculas que a química orgânica, mais especificamente, trabalha. E dentre os carboidratos existe uma infinidade de moléculas, então é um pouco complicado dizer qual que a gente conhece mais. Existe uma série, só que a gente pode dizer que existe uma série de classes de moléculas e essas classes são bem conhecidas. A gente pode identificá-las e classificá-las de acordo com uma série de características que elas apresentam. Se a química está presente no nosso dia a dia, e isso é provado, e está essa extensão tão grande, por que é tão comum associar a algo ruim? A gente que associa logo, né? Às vezes uma pilha que estoura, às vezes um produto radioativo, não sei bem explicar. E devemos temê-la ou não? Essa é uma questão que eu considero essencial, básica, de extrema relevância, porque é muito comum a gente ouvir esse tipo de associação entre a química e a química e algo nocivo.
Atualmente a gente ouve falar muito de questões ambientais, né? Poluição, aquecimento global, enfim. É claro que, como salientado, eu mencionei anteriormente, a química é uma área de conhecimento humano. A questão que realmente está em jogo aí é a aplicação desse conhecimento. Então, se você dispõe de um conhecimento e faz uso inadequado desse conhecimento, aí está o problema. Mas a gente não pode dizer que o conhecimento em si seja ruim. E a química é essencialmente isso, o conhecimento. Como ciência, é isso que ela procura essencialmente. Agora, é claro que a aplicação do conhecimento químico tem trazido uma série de consequências nocivas, né? E a nossa sociedade tem presenciado isso, tem visto isso nos meios de comunicação com bastante frequência, e a gente se preocupa bastante com essas questões. O aquecimento global é só um dos exemplos. Mas é importante que isso fique claro também. Da mesma forma que uma aplicação inadequada desse conhecimento pode ser ruim, o conhecimento em si é importante para que a gente possa superar as dificuldades. Então, atualmente, os cientistas, bem como áreas de tecnologia que trabalham com questões como essa, já encontraram uma série de soluções para os diferentes problemas ligados a questões ambientais. E a gente pode dizer, essencialmente, todos os problemas estão virtualmente resolvidos. A gente conhece as causas dos problemas e conhece, ou já se propôs, soluções para esses problemas. A forma como a gente vai lidar com essas questões agora é que estão ligadas, mais uma vez, a questões morais, questões econômicas. Então, a gente precisa esperar que os nossos governantes, e aí não me refiro apenas aos governantes locais, seja municipal ou federal, a gente está discutindo questões de natureza global. Então, os governantes, ou melhor, as sociedades como um todo, a sociedade global precisa decidir em que mundo ela quer viver. Então, se o problema existe e a solução já existe também, o que está faltando? Falta um pouco de coragem, né? A gente sabe que existem problemas econômicos que a gente vai ter que enfrentar para poder superar essas dificuldades, e a gente não pode abrir mão do conhecimento científico que tem para superar essas dificuldades. Da mesma forma que esse conhecimento mal utilizado provocou o problema, esse conhecimento agora bem utilizado, né, naturalmente fomentando tecnologias, né, fomentando conhecimento tecnológico, agora os desenvolvimentos tecnológicos, isso vai permitir que a gente supere as diferentes dificuldades que a gente tem e certamente vai enfrentar nos próximos anos. Então, você citou alguns exemplos, existem outros que a gente poderia imaginar. A gente falou de poluição, existem problemas, por exemplo, relacionados à radioatividade. Radioatividade é um outro exemplo de consequências geralmente associadas com algo nocivo. Mas a gente não pode esquecer, por exemplo, que a radioatividade também pode ser usada para o bem. Você, por exemplo, você vai fazer um exame médico, você precisa identificar um problema simples, você torceu o pé ou mesmo quebrou um osso, você precisa ir no médico, precisa tratar esse problema. É comum, você vai lá e tira uma radiografia. Então, isso também é uso de radioatividade. E é um uso benéfico, é um uso para a saúde. Existem outros usos ou mau usos dessa tecnologia que podem trazer mais uma contaminação também. Mas, mais uma vez, é uma questão da consciência ambiental e da forma como a gente utiliza esse conhecimento que está em jogo, e não conhecimento propriamente dito. Muito bem, vamos aproveitar até que um assinante aqui está querendo saber ver uma curiosidade aqui. Eu não sei se o doutor pode explicar. Um assinante pergunta se os produtos com formol, né? Está aqui, formol, podem causar queda de cabelo. Essas informações têm como dar? A queda de cabelo especificamente eu não sei responder, mas certamente, assim como, e não só formol, né? Qualquer substância dentro de certos limites de contato que a gente tem com ela, benzeno, por exemplo, é um deles, e ele está presente, benzeno especificamente, está presente em solventes, alguns solventes, por exemplo. Então, são substâncias que presentes, a gente em contato com essas substâncias, além digamos assim, de uma faixa de segurança, vai trazer algum tipo de malefício para a nossa saúde. Então,
É uma substância que, aspirada, eventualmente entra na corrente sanguínea e vai atacar algum órgão, fígado ou algum outro órgão, o cérebro da gente, e vai causar um dano, e em alguns casos um dano permanente. Queda de cabelo especificamente eu não sei dizer, mas certamente essa é uma substância que dentro de certos limites a gente tem que manter, né, um contato bem reduzido. Bem, tá explicado. Só para a gente encerrar aqui o nosso assunto, que é química Vou fazer a última aqui para a gente encerrar. Na opinião do doutor, a química está sendo bem implantada nas escolas? Ou precisa de mais alguma coisa? Bem, diante das dificuldades que nós temos presenciado, inclusive dentro das universidades, eu diria que não. Eu diria que essa é uma área de conhecimento, bem como outras, né? Ciência de modo geral, eu prefiro falar nesse caso de uma forma mais geral. A ciência, no modo geral, tem sido passada para os nossos alunos e, consequentemente, para a nossa sociedade, de forma insatisfatória. Então, nós temos constatado, dentro das universidades, os alunos muitas vezes optam por aquela área de conhecimento, mas o conhecimento mínimo que a gente pressupõe que ele teria, ele não tem. Se esses são os alunos que optaram por aquela área de conhecimento, não tem conhecimento mínimo que a gente esperaria que tivesse, a gente naturalmente tem que superar essas dificuldades. Nós, como professores, estamos lutando para que isso seja superado, tanto nos nossos alunos como nos professores que nós estamos formando, para que o ensino melhore no futuro. Então, é natural que a gente possa pressupor que aqueles que não optaram por essas áreas de conhecimento têm mais dificuldade ainda. E a gente vê as consequências disso no nosso dia a dia. Eu citei, fugindo um pouco do assunto da química, entrando em outros temas, falando da questão da pesquisa com células-tronco, que foi discutida recentemente no nosso congresso. É importante que a gente tenha isso em nossa mente, né? O congresso, pelo menos em princípio, é uma representação da nossa sociedade. E os nossos representantes discutiram, em muitos casos, sem conhecimento um pouco mais aprofundado dos temas que eles estavam discutiram temas bastante relevantes para o nosso futuro. O mundo todo está discutindo esses temas. E nós, como sociedade, precisamos, claro, discutir essas questões levando em conta aspectos morais, mas esses aspectos não podem ser desvinculados do conhecimento científico. E é muito importante que a nossa sociedade tenha na ciência como um aliado, algo que ajude na tomada de decisões. E, infelizmente, a gente não pode dizer que esse conhecimento esteja sendo passado de forma adequada. O mínimo que a gente pode esperar é que no futuro isso mude um pouco, que a nossa sociedade valorize um pouco mais o conhecimento científico e entenda como isso afeta o nosso dia a dia. Se a gente vai conseguir superar problemas da atualidade, como poluição e aquecimento global, não dá para não falar de temas como esse. A gente precisa ter a noção, digamos assim, a gente precisa ser alfabetizado cientificamente. Esse é um termo que aqui e acolá a gente ouve falar dentro das universidades. Então, o mínimo que a gente pode esperar é que as pessoas tenham, não só sejam alfabetizados no sentido de saber ler, mas também sejam alfabetizados no sentido de entender minimamente aspectos científicos que estão ligados no seu dia a dia. Como é que a gente vai superar esses problemas? Para isso, a gente precisa tomar uma série de decisões. E essas decisões não podem fugir de questões que estão ligadas à ciência. Muito bem. Doutor Otávio Santana, muito obrigado pela sua vinda aqui, pela sua disponibilidade, né? E fica à vontade para suas considerações finais aí. Obrigado mesmo. Eu só tenho a agradecer pelo convite. Eu acho que essa é a primeira vez que eu apareço numa situação como essa, eu me exponho numa situação como essa. Mas eu acho que é gratificante poder falar um pouco sobre como a ciência, e eu acho que eu procurei frisar um pouco isso aqui, não só a química, a ciência de um modo geral, ela é importante no nosso dia a dia. Eu como químico e como pesquisador, inclusive, eu espero, eu tenho esse sonho, né, que a nossa sociedade ela veja a ciência de uma forma um pouco mais positiva, e que ela possa ter a ciência como um aliado, que a ciência possa servir como uma ferramenta que vai
permitir encontrar as soluções para os diferentes problemas que nós enfrentamos. E é importante que a sociedade entenda, boa parte dos nossos problemas são bem compreendidos e as soluções também são, e graças a esse conhecimento científico que tem sido levantado. Acho que no momento que a gente tiver uma sociedade que reconheça e valorize um pouco mais isso, talvez facilite bastante as tomadas de decisões que a gente precisa fazer para a superação desses problemas. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui passando um pouco essa mensagem. Acho que se eu conseguir colocar isso um pouco no coração das pessoas, acho que já valeu a pena. Maravilha. Amigo telespectador, obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, no programa TV Cidade, aqui no canal 4 da Ciência. Um abraço e até lá.